A profissão de educador é prazerosa? Às vezes sim, às vezes nem tanto. Ser professor é um desafio muito grande. Na maioria das vezes é prazeroso quando nós temos alunos que se interessam, que são educados, que querem realmente aprender. Mas às vezes nem sempre isso acontece e aí a situação fica complicada e o prazer dá lugar mais à obrigação mesmo. Por que você escolheu seguir a carreira de professor? Olha, primeiro não tinha muita condição financeira de fazer outra profissão, ou de ter outra profissão. Quando surgiu a opção de eu fazer um curso superior foi sem ter condição de fazer nenhuma, na verdade. Mas aí acabei optando por aquelas que eu poderia pagar e aí a profissão de professor era uma das mais baratas. E aí procurei me adequar dentro daquela que fosse uma que eu mais gostasse, né? E aí acabei me tornando um professor de história, gostava já. E fui me identificando e cada vez gostando mais da minha profissão. Pretende permanecer como professor até o final da sua carreira? Essa é uma pergunta difícil. Não sei, é uma profissão desgastante. A gente, na maioria dos casos, trabalha mais do que as 40 horas semanais que qualquer trabalhador trabalha, né? Que a legislação fala em 40, 44 horas. Professor, isso aí passa tranquilo, né? Porque a gente acaba trabalhando durante a semana mesmo, 50, 55, às vezes até 60 horas, todos os dias, manhã, tarde e noite. E ainda tem que corrigir os trabalhos, corrigir as provas no final de semana. Então às vezes acaba sobrando pouco tempo, tem que se trabalhar bastante para pelo menos ter um salário razoável. E aí isso faz com que você repense sobre algumas coisas, né? Então não sei se eu continuaria como professor até o fim da minha carreira. Acredito que sim, por eu gostar do que eu faço, eu me dar bem no que eu faço, mas não saberia mesmo. Se pudesse voltar ao passado, escolheria outra profissão? Olha, eu não sou o cara de me arrepender das coisas que eu fiz na minha vida, assim. Eu costumo sempre pensar positivo, olhar para frente e não fico pensando muito sobre voltar ao passado, assim. Algumas coisas eu mudaria, mas não sei se eu mudaria minha profissão. Eu gosto do que faço e acho que eu faço bem, então não sei se eu mudaria não. Eu não sou um cara frustrado, não. Para você, qual a importância do professor na sociedade de hoje em dia? É uma profissão que tem se desgastado muito. Ela não tem mais o valor que tinha, não tem mais o respeito que tinha, mas nenhuma sociedade conseguiu abolir a profissão de professor. Por mais tecnologia que você tenha, acho que a profissão de professor ainda é uma profissão do futuro. Ainda é necessária, vai haver essa necessidade por muito tempo ainda. Qual é o grande desafio do professor na atualidade? Eu acho que o grande desafio do professor na atualidade é a competição com a informática. É muito prazeroso você estar na frente do computador, eu também gosto de ficar navegando, conversando com outra pessoa, jogando algum game, alguma coisa. E isso é muito difícil, competir com alunos que são criados nessa rede, né? Que a gente chama de nativo digital. Eles nasceram nesse sistema, vivem assim, e competir com isso é muito difícil. Então acho que esse é o grande desafio do professor. É transformar a informação que os alunos têm, porque hoje eles têm acesso a TV a cabo, internet, uma série de jornal, revista, é fácil a informação, televisão. E acho que o difícil do desafio do professor é transformar a sua aula que ela seja interessante, ao ponto de competir um pouquinho, pelo menos, com isso, fazer o aluno se aprender, ver que aquilo vai ter uma importância para o futuro. Acho que é isso. Você considera o sistema educacional brasileiro falho? Por quê?
Sim, muito falho. Acho que é um sistema educacional muito ruim. É ruim por vários motivos. Eu acho que é falho pela estrutura física das escolas públicas, a maioria sucateada, a maioria sem recursos. Acho que aqui na nossa região a gente até é privilegiado, mas tem regiões do Brasil que são péssimas, né? A gente acompanha pela televisão, escolas que não tem paredes, só tem um telhado, uma professora que atende inúmeras turmas ao mesmo tempo, alunos com alguns em algumas séries, outros em outra. Então, acho que a estrutura física é muito complicada. Eu também acho que o sistema da educação brasileira é falho porque ele não é integral. Deveria ser obrigatório as crianças estudar todas as manhãs e todas as tardes. Acho que os professores também são falhos, tem uma boa parte de culpa nisso. Em parte dá para se absolver os professores pelo baixo salário, tem que trabalhar muito para ter uma vida razoável, mas acho que os professores podiam preparar melhor essas aulas, podiam ter mais tempo para elaborar essas aulas, pesquisar sobre as aulas, pesquisar sobre o seu assunto, e isso infelizmente não dá tempo pela grande carga horária que o professor acaba tendo. Eu acho que são vários os problemas. O salário dos professores não dá para deixar de falar, que na rede particular até que acho que o professor ganha um pouco melhor, mas pela quantidade de trabalho extremamente desgastante poderia ser um pouco melhor valorizado. E aí se valorizava o professor feliz, o professor contente, talvez buscaria melhorar um pouco a sua aula também. O educador é reconhecido pela sociedade e pelo governo? Eu acho que já foi, mas acho que hoje muito pouco. A sociedade das pequenas cidades, do interior, como nós vivemos aqui, ainda se tem um respeito pelo professor, mas eu acredito por saber que praticamente todas as pessoas frequentaram uma escola, todo mundo teve professor, sabe da importância que teve na vida de uma pessoa, um professor, deveria respeitar um pouco mais. E o governo, acho que tem melhorado, mas ainda precisa melhorar muito a sua valorização em relação ao professor. Qual a melhor maneira para se avaliar os alunos? Eu acho que a observação na sala de aula é importante, observar o comportamento dos alunos. Acho que dá para se avaliar mesmo o comportamento, se pratica as atividades, se é um aluno interessado. Mas eu ainda gosto do sistema de prova, eu ainda acho que é um bom teste, é uma boa forma do aluno testar o seu conhecimento, medir um pouco daquilo que ele aprendeu, se aprendeu ou não aprendeu, corrigir, estudar mais. Eu gosto muito do sistema de prova. O uso da tecnologia na educação facilita o trabalho do educador? Para mim facilita muito, acho que é muito bom. Eu posso citar alguns exemplos da minha disciplina. Hoje eu posso mostrar fotos, vídeos, testemunhos de qualquer acontecimento praticamente dos últimos 100 anos da história aí. A gente tem imagens de Segunda Guerra Mundial maravilhosas e de praticamente lá para cá. E a imagem tem um poder muito grande perante os alunos, eles gravam isso e acho que facilita demais o trabalho. Uma mensagem para nossos leitores sobre a sua profissão. Olha, eu acho que eu já falei um pouco sobre a minha profissão, acho que ela podia ser um pouco mais respeitada, mas eu particularmente gosto do que eu faço, me dou bem no que eu faço, procuro melhorar o que eu faço sempre, estou sempre pensando na minha aula, isso ficou bom, isso não ficou bom, isso podia melhorar, isso nunca mais vou falar, e acho que ela podia ser um pouco mais respeitada pelos argumentos que eu já usei antes. Mas eu particularmente não posso reclamar, conquistei já várias coisas na minha vida sendo professor e pretendo continuar sendo professor ainda, pelo menos por um bom tempo ainda.